Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. A gente vai ler bastante, mas depois vocês vão entender por que a gente vai ler bastante, amém? Gosta de ler? A igreja aqui gosta de ler? Amém? Então vamos lá, a partir do 13, está escrito assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco e, em particular, para um lugar deserto. E as multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu uma numerosa multidão e sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou seus doentes. E no fim do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disse-lhe: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, esta multidão para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, respondeu: o povo não precisa ir embora. Disse ele: vós mesmo dê algo de comer. E ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-no aqui para mim. E mandou que a multidão se assentasse sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes serviram a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E aos que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imediatamente, após Jesus insistir com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. E ao que chegando lá, ele estava só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fatigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem de bom ânimo. Repete comigo: tem de bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo ao teu encontro nas águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, tendo medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão imediatamente e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus e divulgaram a notícia a toda aquela região, eles trouxeram todos os enfermos e suplicavam então que só ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram ficaram plenamente sãos. Amém? Na verdade, eu li o texto todo, por quê? Porque a gente vai caminhar dentro disso. Né? Lá a gente costuma colocar tema na mensagem, né? E se fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria: a cada dia mais experiente. Fala para o irmão do lado: cada dia mais experiente. Cada dia mais experiente. A nossa vida cristã é uma caminhada. Tem uns que já estão caminhando bastante tempo, né, pastor? Já tem uma caminhada longa. Tem outros que estão caminhando pouco tempo. Mas a nossa vida é uma caminhada. A gente está sempre caminhando com o Senhor, aprendendo com o Senhor. Né? Jesus Cristo é o nosso melhor pedagogo. Né? Eu estou aqui diante de um belo pedagogo. Eu não sei se a pastora também é pedagoga também. Não. Né? Eu também não sou, não. Eu sou lá de Caxias.
né? Pastor Sandro é pregador, é professor, né? O outro lá, o pastor Henrique, é professor também. Eu não, né? Eu sou de Caxias, eu sou do Manto, eu sou do, né? Eu sou devagar, né? Então, o que acontece? O Senhor, ele vem nos ensinando muitas coisas. Então, nesse texto enorme que a gente leu, foi uma caminhada que começou aonde? Começou numa multidão. Começou numa multidão. Então, quando a gente pensa assim, no valor que existe dentro de uma multidão, quanto muita gente trata a multidão como algo pejorativo. Quem já ouviu falar? Está na multidão, sai da multidão, não fica na multidão, não fica escondido na multidão. Mas se você parar para pensar, o início da nossa vida foi na multidão. Todos nós começamos na multidão. Então, na multidão, tem coisas para a gente extrair. Talvez você não extraiu coisas na multidão, na qual eu vou esmiuçar para você coisas tremendas aqui que a gente pode extrair na multidão. Fala para o irmão, na multidão a gente pode extrair experiência. Experiência. É uma das primeiras experiências que a gente tem, é na multidão. Lá em Atos 4, no versículo 4, fala assim: entretanto, muitos do que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo a 5.000. Era uma multidão, aquela multidão creu. Começou numa multidão. Você não pode desmerecer o tempo de multidão. Você tem que aproveitar o tempo da multidão, né? Porque o tempo da multidão vai passar. Vai passar e vai chegar outras etapas na tua vida. Vai começar coisas tremendas na tua vida, mas você tem que estar na multidão, porque tem coisas muito boas na multidão. O tempo de multidão, eu tiro para a minha vida, né? Era o tempo que eu estava ali aprendendo. Eu estava ali quietinho, eu estava ali escondido. A multidão esconde a gente, mas vai chegar o tempo que tu vai sair da multidão e vai ter que botar a mão no arado. Então, curte o tempo da multidão, aproveita o tempo da multidão. Eu separei 3 momentos da multidão aqui. O primeiro momento, o tempo de aproximação. O tempo de aproximação é o tempo da multidão. Você escuta falar que está acontecendo alguma coisa e você começa a chegar. Quem já passou por um calçadão? Né? Um calçadão. Aqui no Recreio, eu acho que não tem calçadão, não tem? Mas lá em Campo Grande tem um monte. E você está passando por um calçadão e tem um bolinho, né? Lá no Largo da Carioca, no centro, um bolinho, um cara falando no meio, com um chapéu no meio, ou com um instrumento no meio. Quem já viu isso? Às vezes a gente está até com pressa, mas tu fica curioso para saber o que está acontecendo no meio daquele bolinho ali. Então você se aproxima da multidão, às vezes por curiosidade. Eu sou um pouco impaciente. Eu sei que esses caras, eles começam a falar ali, enrolam tanto. Quando eu vejo que eu gosto de chegar quando já está no final, ele está concluindo o que ele quer fazer. Mas se eu ver que está demorando muito, eu não tenho muita paciência, eu vou embora. Mas a gente se aproxima, por quê? Por curiosidade, para querer saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, essa aproximação, ela nos faz nos aproximar do Senhor, porque aonde o Senhor estava, tinha uma multidão. Aonde o Senhor estava falando, pregando, ministrando, ensinando, curando, sempre tinha uma multidão. E a gente, na nossa curiosidade, a gente se aproxima da multidão. Amém? Então, esse é o primeiro momento, a aproximação. Aproximação. Aí depois vem um segundo momento, o tempo de conhecimento. Fala para o irmão, conhecimento. Que a gente fica de longe olhando. Quando você começa a chegar mais para perto um pouco, você começa a conhecer e entender o que está acontecendo ali dentro. O que está acontecendo ali naquele meio. Não é? Lá em Mateus 14, no 13, ele fala, assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. E as multidões, entretanto, sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de compaixão pelo povo e curou seus doentes. Quando você começa a se aproximar da multidão, você fica exposto ao milagre. Você fica exposto a acontecimentos tremendos. É a primeira oportunidade que você tem de provar o sobrenatural. É quando você começa a se aproximar da multidão. O sobrenatural está acontecendo ali no meio do bolo ali. Aí você fica curioso, chega, daqui a pouco você começa a ter conhecimento do que está acontecendo ali.
E quando você começa a ter esse conhecimento, Deus começa a operar maravilhas, você começa a ver a mão de Deus, o bom pastor agindo, o bom pastor falando, ensinando. Quando eu fico lendo textos de Jesus ensinando, eu fico muito mexido, porque Jesus ele tinha um método totalmente diferente de todos de ensinar. Ele falava por parábolas, ele tentava se fazer entendido, ele ensinava, era o maior mestre, era o bom mestre, ele é chamado várias vezes de bom mestre. Então, quando você se aproxima, é a oportunidade que você tem, é o momento que você está exposto a um milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve um milagre dela na multidão, no meio da multidão. Ela forçou uma barra para entrar na multidão. E agora eu queria que você caminhasse comigo, assim como o texto foi longo. Você estava na borda da multidão, vendo o que está acontecendo. Agora você já está forçando uma barra para poder você ver o que está acontecendo lá no meio do bolo. Né? Já está forçando uma barra e você fica exposto ao milagre. Aí depois disso, o que acontece? Aí vem a fé. É o tempo de você firmar a sua fé. Você começa a ver acontecer. A fé, ela vem pelo ouvir. Você ouvindo, você está ouvindo, você começa a crer. Você começa a entender as coisas que Deus está fazendo. O último tempo de multidão é o tempo de firmar a fé. No versículo 22 fala assim: imediatamente após Jesus insistir com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui já começa um novo nível de gente. Pessoas que saíram da multidão para obedecer. Eu profetizo na tua vida. Você não vai ficar na multidão para sempre. A multidão é um tempo. Aí agora você já está saindo da multidão para quê? Mas quando você sai da multidão, é tempo de você crer. E você só crê quando você obedece. Né? Tem muita gente que não quer obedecer. Hoje em dia está difícil encontrar pessoas que queiram obedecer. Mas aí você já está pulando um estágio, você já está crescendo na obra de Deus, você já está crescendo no reino de Deus, você já está crescendo diante do Senhor. É uma grande diferença em você só escutar ou você obedecer. A gente escuta tantas mensagens, quantas pregações a gente escuta na nossa vida, muitas pregações. Mas se você não pegar e ouvir, entender e cumprir aquilo que está sendo ensinado para você, não muda nada. A nossa caminhada, ela traz uma maturidade para nós. Né? Vocês repararam que tem crente que está na igreja há muito tempo, mas não madura? Não madura. Está ouvindo, está caminhando, vem para a igreja todo dia, às vezes. Tem igreja que tem culto todo dia. Eu fui de uma igreja do Evangelho Quadrangular, não sei se vocês já ouviram falar. Tem culto todo dia lá, todo dia. Mas se não colocar a tua fé em prática naquilo que você está ouvindo, não adianta. Você vai caminhar, você vai se fadigar e você não vai crescer. Tem gente que está no meio da multidão esse tempo todo. A minha igreja é uma igreja grande, Perinho conhece lá. Tem gente que vai para a minha igreja, sabe para quê? Porque não quer compromisso. Vai, se esconde lá no meio do povo, vai domingo, adora ao Senhor, exalta o nome do Senhor, e quando acaba o culto vai embora. Às vezes não passa nem na cantina, para não fazer amizade. Para não fazer amizade. Mas, na verdade, a nossa finalidade é se aproximar dele. E para você se aproximar dele, tem que crer, tem que obedecer. Tem coisas tremendas que o Senhor nos manda fazer, que às vezes a gente não quer fazer, mas a gente tem que fazer. Os discípulos, eles amavam estar perto de Jesus. Mas Jesus falou, entra no barco e vai. E eles foram, né? E mandou que a multidão se assentasse. Outra parte na obediência aqui. Começa o milagre. Um dos maiores milagres da era evangélica, né, da vida cristã, foi esse milagre, a multiplicação de pães e peixes. Um dos maiores milagres. É um milagre muito conhecido. É conhecido em todo canto. Até quem não é crente conhece esse milagre. Já ouviu falar. Eu acredito que até dentro da macumba as pessoas devem falar desse milagre. Dessa multiplicação de pão e peixe. Um dos maiores milagres, mas iniciou, sabe como? Com obediência. É ou não é? Começou com obediência. Ele vira e fala assim, senta todo mundo. Senta todo mundo. Organização. Fala para o irmão do lado, organização. Jesus, ele estava organizando a galera. Ele estava falando, senta todo mundo aí no gramado aí.
Eu acredito que ele mandou sentar, porque se fosse em pé, o pessoal estava com fome. Eu gosto muito de conjecturar, né? Desde que a gente não venha ferir o texto. Eu queria muito falar isso, Perinho. É bonito, né? Conjecturar para não ferir o texto. Não é bonito? Eu escuto os pregadores, fera, falando essas coisas, eu acho lindo. Eu queria muito falar, então aproveitei a oportunidade, né? Então, eles iam fazer um tumulto danado. Já viu como é que as pessoas em pé, né? Ia entregar pão, ia todo mundo querer pular por cima do outro. Então ele virou e organizou. Para o milagre acontecer na tua vida, tem que organizar. Tem que organizar a nossa vida. Para quê? Para que Deus possa... O milagre já está perto, já está na mão. Mas a gente tem que se organizar, tem que ser obediente. Ele está ensinando dia após dia coisas maravilhosas para nós. Mas se a gente não aprender, não adianta nada. Não adianta nada. Né? Um dia desse eu estava ouvindo esses pensadores, né? Aí falou sobre conhecimento e sabedoria. Né? Conhecimento e sabedoria. Tem muita gente que está cheia de conhecimento. Está lotado de conhecimento. Conhecimento, você pega um livro, você adquire conhecimento. Você escuta uma mensagem, tu adquire conhecimento. Né? A vida inteira a gente está adquirindo conhecimento. Agora, sabedoria é você pôr em prática aquilo que você está aprendendo. E o Senhor, Ele estava ensinando. No finalzinho do Evangelho, quando estava chegando o momento de Jesus morrer, Jesus já estava um pouco saturado, né? A gente pega alguns textos que ele fala assim, vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo modificar a nossa vida, transformar a nossa história totalmente. Mas Ele está falando aqui, tem que organizar, senta todo mundo no gramado, fica todo mundo aqui, que o Senhor é um Deus de organização, nosso Deus não é um Deus de bagunça. Eu não sei quem já ouviu aí o 5S, falar de 5S, que é organização, limpeza. Eu não vou lembrar não, que eu vi isso há muitos anos. É um movimento de limpeza, de organização de ambiente. E você percebe que o 5S tem efeito. Por quê? Quando você está num lugar que está tudo limpinho, aí você chupa uma bala, você joga o papel dessa bala ali no chão, tu olha assim, tu vê tudo limpinho. Não joga, né? Então o Senhor é da mesma forma, Ele está cheio de bênção na mão. Ele espera a organização para Ele derramar a bênção. Ele quer organizar a nossa vida para Ele abençoar. Então essa organização é necessário na vida cristã. Quando você sai da multidão, você começa a organizar a vida, começa a organizar a tua história, e a tua vida começa a fluir em Deus. E você continua caminhando e aprendendo. Vamos caminhando e aprendendo. Amém? A obediência é o princípio das coisas em nossa vida cristã. Amém? Aí eu vou para a segunda experiência. A segunda experiência, aí você já saiu da multidão. Aí é o momento de você mostrar confiança. É o momento de você mostrar que confia no teu Senhor. Confia naquele que te chamou, naquele que está te instruindo. É o momento de mostrar confiança. Aí fala, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamando, é um fantasma, e gritava de medo. Eu acredito que todos aqui já tiveram um momento de dificuldade na vida que deu vontade de gritar de medo. A gente passa por isso. Eu ganhei uma camisa da minha filha casou, tem pouco tempo. Aí eles foram lá para o Nordeste, aí trouxe uma camisa para mim, né? Eles são muito gaiatos. Aí a camisa está escrita assim. Podia ter trago uma para você também, pastor. Vou falar aqui, tu vai entender. Né? A camisa está escrita assim, quem não tem barriga não tem história. Aí trouxeram a camisa para mim. Né? Quem não tem? Aí eu vou e pego e transformo no evangeliquez. Quem não tem tempestade, não tem vitória. É ou não é? A gente passa por momentos difíceis, mas esses momentos difíceis que nos dão experiências com Deus, nos traz confiança em Deus. Eles estavam dentro do barco apavorados, assustados, eles gritavam de medo, mas imediatamente Jesus disse, tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É não se abater, é ficar firme, é conhecer aquele a quem vocês servem.
A luta pode vir, a luta pode ser travada diante de você, mas você vai vencer, porque aquele que te chamou é poderoso para te dar a vitória. Aquele que te chamou é poderoso para transformar qualquer situação. Não é uma situação ou outra, não, qualquer situação. Quantos estão entendendo? Então Pedro, naquele momento de sufoco ali, falou, vem. E Pedro veio e andou sobre as águas. As lutas, as adversidades, elas podem aumentar, elas podem se intensificar. Mas a tua confiança é que te vai levar do outro lado. É a tua confiança. Se você parar para escutar Jesus, pessoas que foram curadas, ele falava o quê? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. É a confiança que você tem nele que transforma a tua história. Esses homens tiveram a história transformada. Estamos acostumados. O povo está muito acostumado com milagre. Milagre é bom, milagre firma a nossa fé. É ou não é? É muito bom. Milagre. Milagre acontecer aqui, milagre acontecer ali. Eles tinham acabado de participar de um milagre tremendo, a multiplicação de pães e peixes. Eu fico imaginando, né, eu não sei quem lembra aqui do Fantástico Mundo de Bob, né, aquele desenho, né, que ele fantasiava, ele imaginava. Eu sou meio assim ainda. Né? Esses dias eu estava vendo no The Chosen, a gente já viu 2 vezes lá em casa. É o lance da multiplicação dos pães e peixes. Eu achei aquilo ali muito simples. Né, um cesto fechado abriu, estava cheio. Não, eu vou além, eu vi os caras com pão na mão, quebrava, dava. Quando eles voltavam, o pão crescia. Dava, o pão crescia. Dava, o pão crescia. Tanto é que no final de tudo, o que é que eles encheram? 12 cestos. Eles ficaram tão impressionados com o milagre que eles quebravam e enchiam o cesto. E aqui, ó, não acabou. E não acabou. E ficou 12, um cesto para cada um. Não é? Estava muito acostumado com milagre. Milagre é uma maravilha, mas o povo não está acostumado com tempestade. Quando vem tempestade, aí é um desespero. É uma gritaria. E a gente esquece do milagre que Deus fez há pouco tempo atrás, porque a tempestade se levantou. Eu queria que você entendesse que a tempestade é a maneira de Deus te promover novamente. Deus, ele abençoa no milagre, ele abençoa na tempestade. Ele é o nosso Deus. Ó, se o mar estiver bravio diante de você, ele faz você andar sobre as águas. Se o mar estiver bravio diante de você, ele abre o mar diante de você. Se levantar uma montanha diante de você, você manda essa montanha se deslocar para o mar. Ou se ela não for, você passa por cima dela. Se você não passar por cima dela, ele vem saltando sobre os montes, ele vem te pegar no colo, ele vem restaurar a tua história. Não é a tempestade que vai te parar. A tempestade não vai destruir aquilo que Deus já começou na tua vida. Vocês estão entendendo? Vai ficando acostumado com tempestade, porque depois de cada tempestade vem a bonança. A alegria que a gente tem quando a gente ultrapassa um obstáculo. Os obstáculos são para promover a nossa fé, meu irmão. A gente não pode se abater diante dos obstáculos. Quantos estão entendendo? Aleluia. Vamos caminhando, que daqui a pouco acaba a minha voz. Amém? Aí vem a terceira experiência. É a prática. Amém? Fala para o irmão, a terceira experiência é a prática. Porque não adianta você ficar treinando o tempo todo. Tem gente que só fica treinando, só treinando. Já pensou um time de futebol só treinar? Só treinar? Tem jogador aí famoso aí que não gostava nem de treinar, né? Só queria jogar, né? Mas aí vem o dia da prática. Por quê? Porque quando você experimenta um milagre, aí depois vem uma tempestade, aí depois o Senhor demonstra o poder sobrenatural dele. Aí lá no versículo 35, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia, toda aquela região, e lhes trouxeram os enfermos, e suplicavam. Então, ele ao menos, se eu tocar na borda do seu manto, todos os que nele tocavam ficavam curados. Observa, quando chega do outro lado, Jesus já tinha uma fama já. As pessoas já sabiam quem era Jesus. Talvez nem conheciam Jesus fisicamente, mas o nome de Jesus já estava sendo divulgado. O homem que cura chegou na areia lá, e o povo vinha com seus doentes. E eles eram curados, eram restaurados.
E o interessante que eu vejo é que os discípulos estavam ali vendo tudo. Eles estavam vendo tudo. Tudo que estava acontecendo. Pessoas sendo restauradas, aleijados levantando, cegos sendo curados. Pessoas com problemas insolúveis sendo solucionados. O nosso Deus é algo interessante quando eu vejo na Bíblia coisas tremendas que o Senhor fazia. E quando eu leio que o Senhor foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, eu continuo acreditando em milagre. Eu não sei se você acredita em milagre, mas eu ainda acredito em milagre. Eu sei que Deus pode mudar qualquer história aqui. Deus pode mudar qualquer coisa que esteja se passando na tua vida. Um momento difícil que você esteja atravessando, Ele pode mudar. E eu posso falar isso porque eu já vi coisas tremendas acontecerem. E às vezes a gente fica, baqueado com coisas que acontecem. Eu lembro uma vez, eu era jovem, eu devia ter 20 anos. Estava começando na fé, E, de repente, dentro da igreja tinha uma senhorinha, já bem idosa mesmo que ela era, e ela tinha uma filha que tinha uma síndrome, não sei se era Down, alguma coisa assim, e já era uma pessoa adulta, e ela ia para a igreja junto com elas duas. Chegavam na igreja e sentavam. E eu estava sentado atrás delas. E, de repente, o culto rolando, de repente, a irmãzinha morreu. Morreu no meio do culto. Morreu na minha frente. Eu falei, Jesus. Aí a irmã do lado pegou no pulso, Pulso. Aquele jeito, minha irmã olhando. E o culto rolando. A pregadora, ela desceu do culto e foi assim no meio da igreja, falando assim, a gente tem que estar preparado. Ela foi lá, botou a mão, deu umas 2 saculejadas na senhora, a senhora voltou na minha frente. Então eu sei que Deus pode fazer. Eu sei o que Deus pode fazer. Eu já experimentei em ver o que Ele pode fazer, mas tem que ter a prática. Não adianta só ver, tem que ter a prática. Quantos estão entendendo? Tem que ter a prática. E Deus, Ele é algo tremendo, Ele traz experiências para a gente. E eu profetizo que Ele vai trazer experiências para vocês. Vocês não vão viver ouvindo o que Deus tem feito por aí, não. Deus, Ele vai fazer na tua casa. Deus, Ele vai fazer na tua história. Não vai ser somente um conto que você vai ouvir, não. Você vai viver, você vai presenciar. Eu profetizo isso. Aleluia. Quantos estão crendo nisso? Eu estou terminando. Cadê o tecladista? Quando a gente está terminando, a gente chama o tecladista, Ah, está ali. Amém? Mas normalmente quando a gente fala que está terminando, a gente tem o quê? Aqui é 15 minutos? Ou é meia hora? Lá é meia hora. O que acontece? O Senhor, Ele traz experiências para nós. Qual é a primeira experiência? A multidão. Sem muito compromisso. Sem conhecer muito, sem saber o que está acontecendo lá no meio do bolo. Aí tu vai se aproximando, aí tu fica exposto ao milagre. Aí Deus começa a operar maravilhas dentro da tua vida, da tua história, começa a transformar a tua mente. Que o principal de tudo é a nossa mente ser transformada pelo Senhor. Aí falar mais o Senhor de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. E o engraçado é que quando a gente vem para a igreja, aceita Jesus e começa a caminhar, a gente vai deixando algumas coisas sem perceber, não é? Quando você percebe assim, você já não faz mais aquilo que você fazia. Você já não pratica mais aquilo, você já não pensa nas coisas que você pensava. Isso é a transformação da mente. A nossa caminhada vai acontecendo isso. Eu sou muito preocupado com o crente que muda rápido, assim, radical. O cara entra para a igreja e já muda até a voz. Já viu, pastor? Entra para a igreja e já muda até a voz. O cara tem uma semana de crente e já está falando, a paz do Senhor. Eu sou muito preocupado com isso, sabe por quê? Porque a santificação ela é gradual, é uma caminhada. Cada dia a gente está melhor. Hoje nós estamos melhor do que ontem, amanhã vamos estar melhor do que hoje. E assim, a nossa vida vai crescendo, a nossa vida vai melhorando. E esses discípulos aqui não era diferente.
Eles estavam numa caminhada, um intensivão. 3 anos acompanhando o Senhor, aprendendo do Senhor, vendo exemplos do Senhor. E Deus, Ele tem levantado pessoas tremendas nessa terra. Através da caminhada e da melhoria. E eu profetizo que Deus vai levantar pessoas tremendas aqui. Pessoas que vão marcar a história dessa geração. Nós precisamos de pessoas para marcar essa geração. Para marcar o recreio dos bandeiros. Tem muita igreja grande aqui, mas tem muitas igrejas grandes cheias, estufadas. Mas na verdade, pessoas que só querem simplesmente vir na igreja, comer aquele hambúrguer rápido, aquele cachorro quente. Mas Deus está chamando pessoas que venham transformar essa geração. Pessoas que venham mudar de caráter. E os discípulos estavam começando a entender isso. Lá em Atos 3, no versículo 1, está assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado carregado para o outro portão do templo, chamado Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola, e ao que entrava no templo, ele pedia. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse os donativos. E fixando os olhos nele, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o engraçado que eu vejo aqui, se você pegar esse texto isolado, você vai pensar assim: poxa, olha para nós. Talvez até soar algo arrogante, né? Olha para nós. Eu profetizo que você ainda vai falar isso, olha para mim. Sabe por quê? Porque eu estou pregando para uma geração que vai dizer: pode olhar para mim, porque eu sou experimentado, né? Eu não sou um crente mimimi. Eu sou um crente que eu fui forjado, eu vi milagres. Eu sou um crente que eu fui forjado, eu vi tempestades. Eu sou um crente que eu fui forjado, eu vi milagres acontecer diante de mim, pessoas sendo curadas. Então quando Pedro e João eles falam aqui: olha para mim, pode olhar para mim, porque eu sou experimentado da vida. As lutas, elas fazem isso conosco. Elas nos fazem mais fortes. E no momento de dificuldade, eu fico imaginando um aleijado diante deles pedindo esmola. Eles falaram: olha para mim, eu não tenho dinheiro para te dar não, mas eu tenho milagre, eu tenho tempestade, eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Então eu te digo agora, levanta e anda. Porque eles tiveram experiência, agora era o momento da prática. Quantos estão entendendo? Eles passaram por experiência, agora é o momento da prática. É o momento de praticar aquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada. Deus, Ele tem restaurado pessoas através de outras pessoas que estão se colocando na brecha, que estão se colocando nessa situação de falar: olha para mim. Olha para mim, eu profetizo que você vai falar: olha para mim. Olha para mim. Os teus vizinhos vão olhar para você. Os teus parentes vão olhar para você, vão ver você uma pessoa com a fé inabalável, uma pessoa que tem gente que olha para você e fala assim: como é que ela está de pé ainda? Como ela ainda não caiu? Por quê? Porque você está sendo experimentada pelo Senhor, está sendo testada pelo Senhor, está sendo testado pelo Senhor. Deus tem algo poderoso para fazer. Deus, Ele quer fazer de milagres, de tempestades, e transformar você em uma pessoa madura. A maturidade do reino de Deus. Tem gente que às vezes está na igreja há tanto tempo, mas não muda. Eu profetizo maturidade, crescimento, mudança de vida, mudança de história. As pessoas que estão ao teu redor vão perceber a mudança, olhando para você. Você vai poder falar isso: olha para mim, essa doença vai ter que recuar. Olha para mim, essa falência vai cair por terra. Olha para mim, a tua família vai se render ao Senhor. Olha para mim, uma pessoa de fé que vai sair profetizando nessa geração. Quantos estão entendendo?